paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos amados e ouvintes da palavra de Deus. Hoje nós teremos um tempinho, porque as tarefas para Deus são constantes, estão a todo vapor. As missões nos chamam, glória a Deus. Alô, Minas Gerais, Luciana e Ana Maria, glória a Deus, de Mariana. Abraços em Jesus Cristo. Maristela de Portugal, Deus te abençoe ricamente. A todos vocês que apoiam o canal, os inscritos, estou orando por todos vocês. Estamos numa campanha às 3 da madrugada, na terça, da segunda para terça. Às 3 da madrugada, orando por todos vocês. Dê a sua contribuição aí na sua casa, acompanhe a campanha. O título da campanha está em Isaías 59:19. Vindo ele com a corrente de água, o Senhor vorará sobre ele a sua bandeira. Esse é o título da campanha às 3 da manhã. Bom, quando eu dobro o joelho, eu não tenho hora para me levantar, mas dê a sua contribuição. Às vezes eu fico até amanhecer o dia. E você que não pode, porque trabalha, mas dê uma contribuição dos seus 20 minutos, 30 de oração. Ore conosco, né, da segunda para terça. Alô, José Viega Bicalho aí de Hortolândia, sua esposa Ivonete, meus amigos de outrora, que se mudaram daqui de Santo André para Hortolândia. Eu li o comentário de vocês num vídeo aí que eu postei. Não pude responder, porque se eu for responder, eu tenho que responder a todos. Não posso fazer acepção de pessoa. E é muitos comentários. Então, eu já vou respondendo aqui mesmo no canal as perguntas de vocês. Vou aproveitar os vídeos e vamos responder algumas perguntas. E Deus me autorizou a postar mais uma experiência, né, meus irmãos, hoje, sobrenatural, que Ele me deu. Mas antes eu vou responder a perguntinha. Veio por e-mail, por telefone? Veio por e-mail da Maristela de Portugal, que ela pergunta como é o rosto de Jesus Cristo. Como você diz aqui no seu e-mail, é lindo, maravilhoso, sobrenatural, glorioso. Porque, amada irmã, o rosto de Jesus, ele, quando se revela como ele andou aqui na terra, os seus cabelos, porque ele se revela de várias maneiras, eu já vou explicar. Os seus cabelos é como castanho claro, com véios escuros, e de longe parece ser meio avermelhado como ruivo. Quando você chega mais perto, perto dele é um castanho. Claro, seus olhos são profundos. Sua face, embora a barba dele venha para dentro aqui, para dentro rala, dá para ver todo o rosto. Eu não posso te explicar. É uma barba como se fosse um castanho, claro, bem lisa, e ela vai para dentro assim, pro lado das orelhas. E não impede que se veja a sua face. A sua face é como uma pele aveludada de pêssego, uma coisa que não é dessa terra, não dá para explicar as coisas de Deus. Seus olhos são profundos. Eu vejo assim, ele se apresenta assim. Não quer dizer que ele vai se apresentar assim para todos, né? Bem profundo, e é como se ele tivesse acabado de chorar. Sempre é assim. Como se ele tivesse chorado muito e enxugado as lágrimas. É um olhar profundo que emana dele muita ternura, amor e segurança. Você se sente muito amado quando ele olha para você, muito seguro. E é como o oceano, esverdeado e azulado. Você pergunta se é como as pinturas daqui da terra. Não, não é. Jesus não tem aquele olhar de peixe morto que a Igreja Católica expõe nos seus quadros. Não é. Glória a Deus.
É um olhar profundo, não olhar de peixe morto, olhando para cima como morto, não. É um olhar profundo, agradável de se ver. Quanto mais você olha, mais você quer ver sobrancelha bem bonita, um rosto bem perfilado, os lábios perfeitos, a boca perfeita, assim, não é lábio grosso nem fino. É uma coisa linda, né? Ele tem um rosto jovial, realmente, de 33 anos, por aí, há 35 anos, é um rosto bem jovial, o rosto de Jesus Cristo. E ele sempre aparece com aquela roupa de linho que ele andou na terra, a sandália como de couro, mas quando você chega perto que olha é como um bronze polido, é bronzeada assim, de longe parece ser couro cru, de perto parece ser um bronze. É coisa linda, um manto que às vezes é bege, às vezes é azulado. Também já vi ele de túnica verde com um manto, é um verde escuro, no tom de verde folha, com um manto arroxeado, é um púrpura. Ele por cima é verde, um verde mais forte do que a túnica, e por debaixo é como se fosse um forro de púrpura. Ele já apareceu para mim assim no culto de Santa Ceia. O rosto dele é inexplicável, irmã Maristela, porque sobrepuja. É como se diz, é o mais belo entre os milhares. A gente não sabe traduzir, essa é que é a verdade. E ele tem os cabelos compridos até para baixo dos ombros, sim. Tem pregadores, teólogos que discordam disso, mas a gente não pode fazer nada, né? Porque a gente só viu, não temos como provar. Não se filma Jesus, né? Não tem máquina para filmar lá no reino espiritual, o físico não entra, né? Então não tem como retratá-lo com uma foto. Tem aquele vídeo da coreana, sim, ela retrata muito bem aquele vídeo da coreana que foi no céu e no inferno. Ela retrata Cristo muito bem ali no vídeo dela. Sugiro que você veja esse vídeo da coreana, ela retrata muito bem. E realmente a barba dele existe, mas não impede, eu não sei como explicar isso, né, de ver o seu rosto por inteiro. Muito meigo, de todos os ângulos, ele de perfil, de frente, de costa. Jesus é lindo, é mais alto do que os homens, mas tem anjos mais altos do que ele que eu vi no céu. É uns anjos bem altos e muito mais bonitos, né, de corpo, principalmente na ordem dos arcanjos, uns anjos assim, sobrenaturais. É quase irreal aquela beleza, não tem nada que compare, mas Jesus é o mais belo entre os anjos. Por quê? Porque dos anjos não sai isso de Jesus. Essa ternura, essa segurança, esse amor que ele transmite, deixa Jesus mais lindo. O que ele transmite do interior dele para nós deixa ele mais lindo. Você vê os anjos, serafins, querubins, mas não se compara à visão de Cristo. E outra, quando você chega no céu, você não quer saber de anjo. Você tem um sentimento, nem por Deus, você quer ver Jesus. O que mais eu queria ver era Jesus, vem na mente de todos. Você vê, mas você nem olha para baixo, para o chão, não observa. Só quando ele manda você observar. Você quer ver ele, estar com ele, deseja ele. É muito maravilhoso, irmã Maristela. Então, é o que eu posso te dizer, o que eu posso explicar até aqui, porque é difícil. É difícil descrevê-lo na sua totalidade. Agora, quando ele está como rei, o trono glorificado, é uma luz, não ofusca os seus olhos, mas ela é muito forte, tampa todo ele, dá para ver sim como João viu, talvez por causa da luz branca,
resplandecente, é uma luz inexplicável no trono de ouro que ele tem, resplandece junto com o ouro, ali aparece o cabelo dele, sim, como João viu no livro de Apocalipse 1, que ele descreve ali a fotografia de Jesus glorificado no trono, e com a coroa de ouro na cabeça, os cabelos parecem realmente como neve, como a lã. E também tem ele como sacerdote, ele me aparece de vez em quando na igreja, como sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele já apareceu com a... sacerdote não usava espada, mas Jesus usa. Ele usa uma espada com a mitra sacerdotal, a estola sacerdotal, e uma espada à cinta, né, por cima da estola sacerdotal, onde tinha aquele peitoral do sacerdote, né, mas nele é outra coisa, não é urina e tumine. Me pareceu que é outras coisas diferentes, mas ele não me explicou o que era. E ele vem num cavalo, né, quando ele aparece como sacerdote. Ele vem num cavalo, né? E ali ele se identificou para mim, que como sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque. Também ele vem com o cap de general, vestido de verde oliva, com insígnias de ouro, como aquelas medalhas penduradas, eu não sei dizer o nome daquilo, se é lauréis, insígnia, emblema, eu não sei. E ele se apresenta e diz assim para mim: eu sou o teu general, eu vim pelejar. Tô entrando numa batalha por isso, e assim ele revela também o povo dessa forma. Às vezes algum irmão que está numa luta, ele se apresenta do lado, do ombro desse irmão que está em luta e diz assim: eu vim batalhar. Sempre ele usa a palavra, batalhar e peleja. Dificilmente ele diz que vem guerrear, ele vem batalhar e pelejar. Né? Diga a ele que não tema e dá um tapinha assim no ombro da pessoa, como que confortando ela que ela vai vencer a luta. Quando Deus me usa em revelação no púlpito, na igreja, assim. Também ele vem como médico por excelência, e ele realmente é, e com um anjo chamado Raishi, que é um anjo, Deus me deu o nome dele, e o nome desse anjo é Raishi. Ele é um anjo que tem características chinesas. Muitos não vão acreditar e vão me criticar, sim, vão dizer que eu estou vendo coisa, mas é verdade, irmã Maristela. E ele vem com aquela trança que o chinês usava antigamente, com traços orientais, e ele auxilia na cura. Ele é um anjo especialista em curas. Então ele sai dentro da igreja ministrando cura, e não só eu que vi ele. Tinha uma irmã aqui, uma missionária que via ele na igreja e passava para mim, eu nunca tinha visto. Disse: Jesus, mas um anjo chinês, que anjo é esse? Eu nunca vi nem o céu, nem a terra. Então Jesus começou a me mostrar ele dentro da igreja, e me mostra ele também dentro de hospitais, quando a gente está orando na igreja pelos hospitalizados. E o Senhor me mostrou ele e disse: o nome dele é Raishi, glória a Deus. E é um anjo especializado só na cura humana, que Deus preparou ele para isso. Se vocês que estão me ouvindo não crerem, meus pêsames. A gente diz meus pêsames porque a pessoa está com a fé morta, está com visão morta. Então, meus pêsames, mas essa é a realidade, né? E, Maristela, é muitos mistérios que Deus nos mostra pela misericórdia e bondade. Sei que nenhum ser humano merece por causa do pecado. Eu também não sei até hoje porque ele me escolheu para isso, porque ele achou graça em mim. Eu me sinto privilegiada, mas não me vanglorio, nem me exalto com isso, nem tenho orgulho próprio, nem soberba, porque da soberba precede a ruína, Maristela. Então, a gente fala o que Deus manda e eu me considero assim, eu nem me considero lá essas coisas todas de ser vaso ou profeta. Deus me ordenou que falasse no YouTube e me preparasse sim para os escárnios, e ele me disse esse dia que ainda vão escarnecer sim de mim. Glória a Deus, e que eu tivesse preparada e não era para desistir do canal. E ele me avisa muito antes das coisas acontecerem. As pessoas não creem muito. Quando ele aparece também, de vez em quando, como médico,
Aí ele me dá um sinal dentro da igreja assim, Maristela. Ele mostra as mãos dele, que realmente tem um furo aqui, nessa área aqui. Aquele furo é bem por aqui assim, que tem o furo e ele faz assim da roupa, com as mangas, como que tivesse arregaçando as mangas assim, para trabalhar nas cirurgias. Aí eu já vejo ele pegar aparatos do céu, não é da terra, da medicina do céu, numa bandeja de ouro. Os anjos seguram a bandeja e ele tá como ele andou na terra, com aquela roupa, aquele cabelo. E ele começa a fazer as cirurgias dentro da igreja. E é muito maravilhoso. Outra hora ele pega, ele colocou um tanque entre o altar e a coluna aqui da nossa sede, que é muito pequena, mas tem uma coluna que separa o púlpito. Então, ali entre o púlpito e a coluna, ele colocou um tanque arredondado, um tanque, e cheio de unção. E aquele tanque é permanente. Então, eu vejo que ele pega, ele tira os órgãos das pessoas e coloca dentro do tanque. Eu não sei também que se esse é essa, como explicar isso, porque Deus pode tudo. A gente aqui não pode nada, né? Ele tira, lava esse órgão, ou seja, fígado, rim, já vi coração, pulmão, e lava ali naquele tanque e coloca dentro do corpo das pessoas de novo. É uma visão incrível, porque a pessoa ali não está vendo nada, está louvando, está batendo palma, e está ali toda aberta, que eu vejo também a ruptura quando ele faz, e ele coloca e com a mão dele mesmo ele fecha aquela parte ali que ele deixou aberta. É incrível, incrível. A gente não gosta muito de falar essas coisas no ar, porque tem muita gente que zomba e as coisas de Deus não é para zombar. Então, quando o Senhor me mostrou a Ludmila Weber, né? O Senhor me mostrava que ela foi enganada pelo inimigo. Que ela viu aqueles pulmão, aqueles órgãos, aquelas prateleiras. Ela foi enganada. Então, amados irmãos, a gente fala, o povo não crê. O que a gente pode fazer? A gente quer que todo mundo seja salvo, a gente quer que todas as pessoas sejam curadas, mas nem todos querem abrir o coração para aquele mistério que Deus também, Maristela, pode dar para você, pode dar para eles, para os escarnecedores, pode abrir os olhos deles para eles verem a mesma coisa, mas só que eles não querem pagar o preço para ter o dom. Mas se nós nos submeter a Deus, pagar o preço de orar, de jejuar, de passar as provas, né, pelas peneiras de Jeová, pelas moinhas dele, ele dá com todo prazer. Eu fui muito moída, fui muito provada nessa terra, nesses 31 anos que eu estou pregando a palavra de Deus, e nunca fiquei sem prova, mas também nunca fiquei sem vitória. E o Senhor me agraciou com essas dádivas de ver esses mistérios. Hoje eu vou relatar aqui uma experiência que eu tive há alguns anos, faz alguns anos, né? Antes disso, eu quero ler com os amados irmãos aqui, Gálatas, né? 1º, verso 10, até o 12, fala assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Eu faço jus às palavras do apóstolo Paulo aqui aos Gálatas, né? Que Deus deu a ele por revelação o evangelho. Ele não aprendeu com os homens, porque ele era judeu, ele praticava o judaísmo. Eu também vi na eternidade. Eu aprendi o evangelho verdadeiro, genuíno, na eternidade, meus amados irmãos. Deus mostrou no inferno a falta da doutrina, glória a Deus. E me mostrou no céu a presença da doutrina. Então, o que eu aprendi do Senhor não foi porque eu congreguei com o missionário Davi Miranda. Não, não foi não.
Não foi por Assembleia de Deus, que eu nasci em berço evangélico da Assembleia de Deus. Muitas coisas meu pai me ensinou, mas a maioria das coisas que eu aprendi foi com o próprio Cristo e aprendi na eternidade. Não posso mentir a você. Glória a Deus. Quero ler também aqui, antes de começar o vídeo, né? Mateus 5, 29, 28. O 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Glória a Deus. Meus amados irmãos, está aí. Glória a Deus. O inferno é real. Essa palavra não foi escrita aleatoriamente. Não é uma parábola, como muitos dizem. De forma alguma, que literalmente está dizendo, está falando do inferno, que ele existe. Pois bem, uma certa feita eu estava deitada, eu tinha acabado de orar e fui me deitar. E o Senhor começou a me dar uma visão e me disse, um abismo chama outro abismo e eu vou te mostrar como é. E abriu-se um telão na minha frente, como um telão de visão, como no filme. E eu comecei a ver uma mulher dentro de casa, dentro da sua casa, uma mulher desconhecida para mim. E um homem também desconhecido numa cadeira de roda. E aquela mulher pareceu-me ser cristã. Jesus não disse que ela era, mas pela aparência dela, sem maquiagem, sem nada de vaidade, me veio o pensamento que ela era cristã. Se bem que Jesus não me disse. E aí eu fiquei observando, o Senhor mandou que eu observasse, e ela sentada no sofá, o marido triste do lado, e ela ali no sofá pensativa, olhando para o marido. E aí ela resolveu apressar a morte do marido, ela se enfadou de cuidar desse esposo. E começou a dar macarrão puro com água. Eu via o prato na mão dela, ela colocando essa comida fraca. Só arroz puro, macarrão puro. E ali o marido veio a falecer. De fraqueza, ele era cadeirante. Que aquela mulher queria sair. Aquela mulher queria viver a vida dela. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É que eu fico emocionada, irmãos. Porque quando eu conto essas coisas tristes, eu me emociono. Eu tenho que me controlar aqui no vídeo. E ali passou o tempo, aquela mulher foi viver a vida dela, fazer o que ela queria, o marido não era mais impedimento, até que ela adquiriu uma doença no estômago. Né? Primeiro abismo, a comida. Que ela deu para o esposo, agora o abismo estava passando para o estômago dela. Primeiro abismo. E ali ela foi parar no hospital, ela começou a sentir fortes dores no estômago. Quando ela chegou no hospital, ela foi fazer a cirurgia. Nisso eu apaguei. Era uma doutora, essa doutora falou que ela... Eu apaguei assim de repente, eu dormi, né, naquela visão, e eu já estava lá, de pé, na sala da cirurgia, olhando, glória a Deus, a cirurgia, as enfermeiras, e uma doutora, uma mulher branca, né, com os cabelos nos ombros, tudo, e dava para ver perfeitamente o rosto daquela doutora, porque
Foi muito antes dessa pandemia, ninguém usava máscara. E ela estava ali fazendo a cirurgia e cometeu um erro. E aquela mulher entrou em óbito. Aquela mulher entrou em óbito e ela chamou, fez um sinal para uma enfermeira trazer algo. E a enfermeira trazia uma prancheta com uma folha de papel rosa e outra azul. E tinha um carbono no meio, aquele papel carbono no meio. E ela ditava ali para aquela enfermeira escrever a hora do óbito, né, da morte, o que havia ocorrido, e aquela doutora colocava da maneira dela, que não foi um erro, mas Cristo me mostrou que foi um erro que a doutora cometeu no estômago dessa mulher e veio levar ela a óbito. Dali, quando ela entrou em óbito, a alma dela saiu do corpo e desceu. Quando desceu, eu desci também. Quando eu abri os olhos, eu estava num portal. Eu estava num portal de vidro, como aquelas portas giratórias de banco. E eu disse, mas aqui é um portal? Que portal é esse? A mulher ajudou a matar o marido e está no portal? Porque para mim ali eu não tinha notado ainda que era o inferno. E o Senhor me deu, disse, esse portal que tu estás vendo representa a entrada na eternidade. Não é o portal do inferno, representa a entrada para a eternidade. E na entrada, já os demônios em forma de abelha, os insetos, eram demônios, mas era enorme os insetos. E quando ela passou pelo portal, e eu também passei, observando, né? Aquilo grudou no pescoço, numa veia dela. E começava, aqueles insetos grudaram, aquele enxame aqui no pescoço dela, e começou a sugar ela, o sangue. E eu senti a agonia. Então o Senhor falou para mim que quando a pessoa sai da terra, já está afligido, já é afligido por Satanás. Já está sendo afligido. E ela entrou e um demônio fez sinal para ela. O demônio era como um homem, tinha rosto de gente, mas o Senhor me revelava que era um demônio. Chamou ela e ela foi com aquilo chupando ela e ela parece que tentava tirar, mas não conseguia. E eu sentia o que aquela mulher estava sentindo. Era horripilante. Era para lá de horrível. Era uma frieza que dava em todas as veias, misturada com agonia de morte. Aquele sugando a veia e aquela coisa que parecia que tinha gelo atravessando todas as veias do corpo daquela mulher. Era uma friagem terrível, com agonia de morte. E o diabo mandou ela sentar numa cama suja, era uma sala toda suja, tudo imundo, cheio de trevas, e tinha ali, esse lugar era era como feito de uma madeira podre, aquele lugar, parecia uma cama, na minha visão. E ali ele mandava a mulher estar, e ela sentindo aquilo tudo, e sentindo dores, passou a sentir dores cruciantes no corpo todo. E ele abria uma gaveta sabe aqueles arquivos que tem em escola, que tem um banco, aqueles arquivos de aço, ele abria uma gaveta. E saía, para minha surpresa, aquela folha rosa da prancheta da doutora que escrevia, que tinha escrito, né, o relatório para a diretoria do hospital. Aí eu falei, por que vocês guardam isso aqui? Eu falava vocês, mas só tinha um demônio na sala. Vocês guardam isso aqui? E ele dizia, o homem lá de cima mandou guardar aqui. Até o juízo final tem que ficar aqui. E nós temos que dar conta desse arquivo para o homem lá de cima. Eu dizia assim, por que você não rasga, não joga fora? Ele dizia, não podemos, senão o homem lá de cima nos destrói. Tem que ficar aqui. Aí nisso,
aquele demônio me mostrava aquilo ali, aquele papel, estava escrito o erro da doutora. E nisso que ele me mostra, a mulher está lá gemendo de dor, está agonizando. E aquele demônio era passado para mim que ele ia torturá-la. E ela ia sofrer com aqueles insetos que pareciam abelha. O resto da vida chupando o sangue por ela ter contribuído para o marido morrer. Então eu voltei e o Senhor me explicou, né, que no âmbito espiritual aquela doutora já estava predisposta a praticar o mal. Então o abismo que estava nela, na mulher, chamou o abismo daquela doutora. Talvez eu não saiba explicar para você realmente, porque no âmbito espiritual é muito diferente as coisas. Então, quando a pessoa está predisposta a fazer coisas erradas, o diabo prepara o abismo para a pessoa cair. Né? Uma mulher estranha para aquela doutora. Mas o abismo que estava nela não era estranho para o diabo. Então, um chamou o outro. Por isso, amados, vamos andar em espírito e verdade, é a ordem de Jesus. Porque quem anda em espírito e verdade não tropeça o pé em pedra, não cai nos abismos de Satanás. O Senhor disse: orai e vigiais para que não entrem em tentação. O casamento é uma instituição divina. Ela tinha que ser fiel ao esposo dela até o último suspiro dele. Cuidar bem dele, porque o casamento é uma aliança, é um concerto. Glória a Deus. E tem que ser acatado, respeitado, venerado até. Glória a Deus, como está no livro de Hebreus. Aquela mulher recebeu a paga do seu pecado e foi parar nos infernos. Tenho outras experiências. A última vez que eu fui ao inferno no espírito foi em 2019, no mês de março, final de março para abril. Foi a última experiência de eu ter ido lá em espírito. O resto foi visão que Deus me deu do inferno aqui. O que eu vi do Tibi Josuá, da alma dessa mulher que faleceu aí, essa Ludmila Febre, foi tudo assim, em visão. Não foi eu lá, indo em espírito. Mas a última ida que eu fui foi em 2019, Deus ainda não me autorizou a colocar no ar. Assim que ele me autorizar, como essa visão que ele veio autorizar agora, no mês de dezembro, mês passado, ele disse: pode pôr no ar. A gente faz conforme Deus nos ensina, meus irmãos. Então medite que o inferno é real, como lemos aqui em Mateus 5, 29. Se alguma coisa, alguma raiz de amargura está em seu coração, tira depressa. Dobra teus joelhos, se humilha para Deus te libertar. No santo nome de Jesus, no seu sangue poderoso, o sangue de Cristo está à nossa disposição, vigorando nessa terra, para alimentar nosso espírito, nossa alma e nos limpar de todo o pecado, nos purificar de todo o pecado. Glória a Deus. Dobra o teu joelho, não deixe que o rancor te leve, não deixe que a mágoa te leve, não deixe que o ódio te leve, não seja presa de Satanás. Aquela mulher queria se aventurar, ela não queria levar a cruz adiante, ela cortou a cruz dela, da maneira dela, em vez de pedir a Deus: Senhor, me dê graça para levar a minha cruz até o fim. Nós temos que pedir graça a Deus e Ele dá, em nome de Jesus Cristo, Ele nos concederá a graça para levar a cruz até o fim. Perdeu a vida bestamente, foi para o inferno bestamente, por não querer carregar mais a cruz. Vamos levar a nossa cruz, irmãos, em oração, em jejum e vigilância. A paz do Senhor Jesus.